O substantivo diversidade descreve tudo o que é diverso e significa variedade, pluralidade, diferença. Há vários tipos de diversidade: nacional, regional, social, entre outros. Vemos como exemplo de diversidade cultural os costumes de uma sociedade, como vestimentas, manifestações religiosas, culinárias, dialetos. A diversidade é uma das mais importantes riquezas do ser humano no planeta. É a vivência entre cidadãos diferentes numa cidade, país, com suas distintas culturas, etnias e gerações que fazem com que o mundo se torne mais íntegro. A desigualdade e a desarmonia dos princípios morais dos grupos sociais e culturais tendem a gerar condutas que afetam o desenvolvimento entre os indivíduos em geral. O preconceito, intolerância e a discriminação são esses comportamentos. Vemos diariamente exemplos dessas más condutas em mídias sociais e televisivas. O surgimento de cidadania teve início durante a Grécia e Roma antiga, mas era praticada de uma forma menos progressista do que é hoje em dia. Naquele período, apenas homens livres que nasciam e viviam nas cidades eram vistos como cidadãos. Estrangeiros e mulheres, por exemplo, não tinham direitos e deveres que o regime político democrático concedia. Com o início do século XVIII e com a influência dos ideais iluministas e do liberalismo econômico e político, a cidadania passa a ser entendida e começa a se assemelhar ao modelo contemporâneo. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição Federal. Estar ciente de seus direitos é exercer a cidadania. Isso é necessário para podermos lutar e reivindicar para que os mesmos sejam respeitados e assegurados pelo Estado. É importante notar que cidadania é um processo contínuo e em constante transformação. Os direitos humanos surgiu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948. Antes disso, princípios de garantia de proteção aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas situações ao longo da história. Sabemos que direitos humanos são todos os direitos e liberdades básicas considerados fundamentais para a dignidade humana. Na evolução dos direitos humanos, classifica-se 3 gerações conforme o seu processo evolutivo histórico. Primeira geração: direitos políticos e civis que revelam o princípio da liberdade. Segunda geração: direitos econômicos, sociais e culturais ressaltam o princípio da igualdade. Terceira geração: titularidade coletiva que consagra o princípio da fraternidade. São inúmeras conquistas que obtivemos ao longo dos anos, como, por exemplo, a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, liberdade de pensamento, crença e de religião, proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem, direito à vida. Com o decorrer do tempo, de acordo com as necessidades e mudanças sociais e com a maneira de vida da sociedade, demais direitos podem ser abrangidos como direitos humanos.